Vou chamar agora para o segundo painel o Oswaldo Barbosa de Oliveira, CEO do LinkedIn Brasil, e o Marcos Vinícius, diretor do comitê do CJI aqui da parte de economia. Por favor, Oswaldo e Marcos Vinícius. Bom dia a todos, obrigado pela presença de todo mundo aí. Eu estou sentado aqui com o Oswaldo Oliveira, 21 anos de Microsoft, hoje é um dos heads do LinkedIn Brasil. Oswaldo, eu até pedi a gentileza a você de me corrigir, caso eu esteja defasado em relação aos números, mas pelo que eu li, são 10 milhões de usuários no Brasil. 10 milhões. E em torno de 175 milhões no mundo, é isso? 187. 187, tá, legal. Bom, o Oswaldo veio falar sobre o LinkedIn, eu acho que grande parte de vocês conhece, é uma rede social voltada para o ambiente profissional. Acho que um dos motivos também de eu estar sentado nessa cadeira aqui, trocando essa figurinha com o Oswaldo, é pelo fato de ser um grande usuário. Eu devo ter perto de 2.500 contatos no LinkedIn, sou moderador de algumas comunidades, utilizo, obviamente, como uma ferramenta profissional, já recrutei pessoas pelo LinkedIn. Eu acho que um dos pontos interessantes é que essa dinamização que a internet nos deu foi a oportunidade de a gente ter um contato mais estreito com pessoas que antes estavam muito distantes, né? Quando se imaginou que eu poderia mandar uma mensagem para um diretor de uma empresa, um presidente, acompanhar o que esse cara discute dentro de uma comunidade de perto, quando acho que alguns anos atrás, se eu tivesse a oportunidade de tentar ligar, eu sempre esbarraria na secretária. Bom, eu vou passar a palavra a você, acho que o pessoal está aí para te ouvir, não a mim, e eu sei que a história é super bacana, tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Dá para colocar a apresentação aqui? Obrigado à Fiesp, para eu poder estar falando aqui com vocês, contar um pouquinho aqui da história do LinkedIn, né? Vamos começar falando da missão do LinkedIn, né? A missão do LinkedIn é conectar os profissionais do mundo para torná-los mais produtivos e bem-sucedidos. Aqui a gente tem que agarrar algumas palavras e entender melhor. A palavra profissional é muito importante. Dentro de todas as redes sociais que estão aí, o LinkedIn é a única que tem um foco muito claro, exclusivo no ambiente profissional e consegue fazer isso com uma escala muito grande. E a gente vê aí também a palavra produtivos e bem-sucedidos. Quando a gente fala isso, a gente espera que o LinkedIn ajude a nós, como profissionais, naquilo que estamos fazendo hoje. Muita gente, às vezes, identifica o LinkedIn como um site para procurar emprego, e a gente vai ver que não é. E, na realidade, ele permite que você se torne mais produtivo e bem-sucedido. É óbvio que se você vai se tornar mais produtivo e bem-sucedido na sua carreira, no seu trabalho hoje, mais oportunidades de carreira devem acontecer, né? Para entender um pouquinho melhor esse conceito profissional, é importante entender uma coisa. Eu fui apresentado aqui como Oswaldo, 21 anos de Microsoft, agora, desde o ano passado, cuidando do LinkedIn, né? Eu poderia ter sido apresentado aqui como corintiano, que tem como hobby, ninguém é perfeito, né? Mas corintiano, que eu gosto de charutos, é o meu hobby, né? Que eu também gosto de rock, mas nós estamos num contexto profissional aqui, tá? Se eu tivesse numa reunião com amigos, talvez esses atributos seriam o que eu estivesse falando, tá? Nós estamos num contexto profissional. Se eu estivesse na escola dos meus filhos, eu ia me apresentar, eu sou Oswaldo, eu sou o pai do Guilherme e da Patrícia, né? O contexto de estudo, né? E quando a gente projeta isso para a internet, né? Se vocês quisessem me conhecer na internet, né? Será que era assim que eu queria me apresentar, né? Nada contra uma página pessoal, né? Mas isso não está no contexto profissional, né? Isso aqui é uma página de um dos nossos colegas no LinkedIn, página dele no Facebook, as coisas engraçadas ali. Tem uma pessoa vestida de coelho, um chimpanzé, a gente não entende, mas certamente não é no contexto profissional. Faz muito mais sentido, né, eu me apresentar dessa forma, né, com um perfil voltado para o contexto profissional, né? E aí que a gente começa a entender essa diferença entre redes pessoais e profissionais. E a gente fez um estudo recente
que procurava entender o mindset, o que as pessoas entendem e percebem na diferença entre redes pessoais, aí redes pessoais eu estou falando mais Facebook, Twitter, Pinterest, né, versus redes profissionais. Então, o que a gente viu é que nas redes pessoais, as pessoas querem socializar-se, entreter-se, né? O Luciano falou muito aqui de entretenimento versus profissional, isso tem todo sentido com as redes sociais. Passar o tempo, compartilhar o conteúdo. O que a gente fala é que na rede social, pessoal, né, as pessoas têm uma abordagem mais casual. Elas estão lá passando o tempo, se entretendo, né? E quando a gente vai para a rede profissional, a gente vê que as pessoas querem lá manter sua identidade profissional, fazer contatos úteis, procurar oportunidades de negócios, manter-se atualizado, né? Muito mais com um propósito, com uma intenção. As pessoas lá não estão passando tempo, estão investindo o seu tempo com uma intenção de serem mais produtivos e mais bem-sucedidos nos seus negócios. Quando a gente vê o conteúdo que é compartilhado, existe uma grande diferença, né? Conteúdos pessoais, conteúdos de entretenimento versus informações de carreira, atualizações de marcas, empresas, atualidades que você compartilha, né? Por isso, né, que hoje 72% das pessoas preferem separar suas redes sociais e profissionais. E essa é uma mensagem muito importante. Tem muita gente ainda confundindo as duas coisas. Tem muita gente usando as redes pessoais para compartilhar conteúdo profissional junto com conteúdo pessoal. Você vai passar isso para alguém vendo dois tipos de informações que não deveriam estar sendo vistas. É lógico que todos nós temos amigos que trabalham com a gente. Coloca nas duas redes, tá? Mas é importante você ter essa separação muito clara. Aqui na rede pessoal, eu estou falando com amigos, com família, compartilhando informações de entretenimento, fotos, estou passando tempo. E na rede profissional, estou investindo tempo para um propósito. E aí, sem dúvida, a minha atitude, meu conteúdo deve ser diferente, né? Mesmo nas redes profissionais, a gente também tem um outro aspecto interessante, né? A gente é ao mesmo tempo um indivíduo, né? Eu sou Oswaldo, formado em administração de empresas pela Getúlio Vargas, que tem uma história de trabalhar com tecnologia e que quer ser produtivo, bem-sucedido nessa função, independente da empresa que eu trabalho. Mas eu também estou na rede profissional representando a empresa. Eu sou um funcionário da minha empresa e eu estou lá postando conteúdo, buscando informações, representando a empresa que eu trabalho. E é importante ter essa dimensão, porque essas duas coisas convivem juntas no ambiente profissional. E aí, quando a gente olha para o LinkedIn, qual é o valor que ele está entregando para o usuário, nesse contexto profissional, ele começa com a identidade, né? A identidade profissional, né? Por que isso é importante? Porque cada vez mais a gente deve gerenciar a nossa marca pessoal como negócio. Os mesmos conceitos de marketing que eu uso para tocar a minha empresa, eu deveria usar para tocar a nossa marca pessoal. Quem sou eu? Qual é o meu posicionamento? Qual é o meu público-alvo? O que eu espero? Né? Quem eu sou realmente profissionalmente? Né? E isso foi bastante explorado num livro do nosso fundador, Reid Hoffman, chamado Startup of You, está traduzido aqui no Brasil, chamado Comece por Você, onde ele fala de uma série de conceitos da sua carreira, utilizando conceitos de empreendedorismo. Da mesma forma como eu toco, como eu começo um negócio, eu deveria pensar a minha marca pessoal, a minha carreira dessa mesma forma. É um livro que eu recomendo muito para vocês, né? Mas por que é importante a identidade, né? A identidade te permite encontrar pessoas e ser encontrado, né? Você tem o perfil profissional, né? E, muito provavelmente, se você pegar o nome de vocês e digitar num buscador, num Google, se vocês têm um perfil no LinkedIn, muito provavelmente esse perfil do LinkedIn vai ser um dos primeiros links que vão aparecer no resultado da busca, né? Bacana, né?
Alguém quer me encontrar, vai encontrar o meu perfil de LinkedIn, vai clicar e vai ver quem eu realmente sou profissionalmente, que é isso que eu quero. Quero ser encontrado por pessoas que querem fazer contatos profissionais comigo, negócios profissionais, né? Mas não é só no Google que tem essas pesquisas. No próprio LinkedIn, você tem hoje perto de 5 bilhões de buscas feitas anualmente de pessoas procurando pessoas. Nada melhor você ter o seu perfil atualizado, a sua identidade profissional correta e adequada para quem te encontrar saber conhecer você do jeito que você quer ser conhecido, né? E quem está no LinkedIn? Quem está mantendo essa identidade no LinkedIn? Um conjunto muito grande de pessoas, né? Profissionais de todo tipo. Cada vez mais profissionais de venda estão usando o LinkedIn para fazer contatos e achar prospects de negócios para fazer negócio, né? Sem dúvida, todas as profissões técnicas, né? Engenheiros, arquitetos, enfim, técnicos de informática, todos eles, ou a grande maioria deles, está no LinkedIn com a sua identidade profissional, né? Empreendedores, uma grande parcela da nossa audiência, da nossa população no LinkedIn, são pessoas que estão empreendendo nos mais diversos estágios, né, desde pequenos negócios até negócios grandes, mas são donos dos seus negócios e estão lá no LinkedIn para fazer negócio, tá? Consultores que usam o LinkedIn para também conseguir clientes, sem dúvida, recrutadores e pessoas procurando emprego, que é um tópico que a gente vai falar mais para frente, né? E aí, a gente vê que 74% das pessoas usam o LinkedIn como o principal site de rede profissional. Uma vez que eu tenho a minha identidade profissional no LinkedIn, eu começo a fazer as conexões profissionais, né? As conexões de negócios. Essa é a imagem gráfica da minha rede profissional de primeiro grau. Hoje eu tenho perto de um pouco mais de 1.000 pessoas que estão na minha rede profissional. E eu só aceito conexões na minha rede de pessoas que eu conheço, que eu já interagi profissionalmente, tá? E essa é uma recomendação que eu faço para vocês, de aceitar pessoas que você conheça, que você saiba quem são, né? Vocês podem fazer um gráfico como esse naquele endereço, labs.linkedin.com. Bastante interessante, bastante divertido ver a representação gráfica da sua rede, né? Agora, o bacana é que com essas 1.000 conexões, através do LinkedIn você tem um esquema de apresentações, né? Eu posso pedir, eu quero conhecer uma pessoa, eu posso pedir para ser apresentado em 2 graus, me apresenta para fulano que conhece cicrano, né? E eu posso chegar a 13 milhões de pessoas que eu posso, através de apresentação, chegar para fazer negócio, né? Isso é muito poderoso, né? E sem uma ferramenta com o LinkedIn, eu não conseguiria gerenciar essas 1.000 conexões, né? Pessoas que eu conheci, estou há 30 anos de carreira, pessoas que eu conheci lá atrás, trabalhei 1, 2 anos, são pessoas conhecidas profissionalmente. Eu posso ficar sem ver essas pessoas durante anos, mas uma hora que essa pessoa, que eu precisar dela, que essa pessoa de repente mudou de emprego por uma empresa que eu precisava conectar, eu posso acessá-lo. E o LinkedIn me ajuda a manter as minhas conexões profissionais em dia, né? E o resultado, a gente sabe que o nosso sucesso profissional não depende só da gente, não depende só do nosso conhecimento, depende muito dos nossos relacionamentos. E tem um termo que eu também extraído desse livro do Reid Hoffman, que eu gosto muito, quer dizer, é o I potencializado ao we, que é a minha rede profissional. Esse conceito é muito poderoso, né? E o LinkedIn é a ferramenta que te ajuda a fazer isso, né? Recentemente, anunciamos um recurso novo de endorsements que permite, com um simples clique, que as pessoas endossem competências e habilidades das outras pessoas. E isso está tendo um volume muito grande de pessoas que estão usando isso para endossar outras pessoas na rede, né? Eu tenho minha identidade, eu tenho minhas conexões, aí que eu começo a ser produtivo e bem-sucedido naquela missão que o LinkedIn coloca, né? São os insights. É o poder da minha rede que vai me dar insights de negócio
insights profissionais para eu poder ser melhor no que eu faço hoje, né? E para eu poder ter mais oportunidades de carreira. Como é que funciona isso? Começa com a homepage do LinkedIn, né? Toda vez que você entra no LinkedIn, ele mostra uma homepage, né? E essa homepage tem elementos muito interessantes, né? Pessoas que compartilham artigos que você não teria o conhecimento se alguém da sua rede profissional não tivesse compartilhado com você. Isso é muito poderoso. O que você ganha de conhecimento através de artigos compartilhados pela sua rede é muito importante, né? Pessoas que estão mudando de emprego, pessoas que estão mudando de carreira, né? Isso é bastante relevante. Essa pessoa pode ser uma pessoa que você conhece e aí começou a trabalhar numa empresa que você estava louco para fazer negócio. Você pode contratar essa pessoa imediatamente e falar, puxa, que bacana que você entrou para essa empresa, estou querendo apresentar uma coisa, você pode me ajudar? Né? Muito poderoso isso, né? Ou simplesmente mostrar que você se importa e mandar um parabéns para essa pessoa quando ela muda de emprego ou quando ela tem uma promoção. Mas, enfim, é uma informação de negócios muito relevante. Tá? Além da sua rede de pessoas que estão compartilhando essas informações diariamente, também empresas compartilham informações. A gente vai ver daqui a pouco como você segue empresas, né? E através desse seguir empresas, as empresas te atualizam de negócios do que está acontecendo na empresa. Mais uma vez, insights importantes e relevantes para o que você faz hoje. Essas empresas podem ser empresas que você está interessado em fazer negócio, empresas que você admira, empresas que você pensa em trabalhar, concorrentes, né? Enfim, você escolhe as empresas que você quer seguir e elas vão, com suas atualizações, vão deixando você cada vez mais com conhecimento para as atividades de negócio que você faz, né? Hoje, mais de 2 bilhões de atualizações são feitas diariamente por pessoas e empresas indo para a caixa postal das pessoas que estão no LinkedIn. Volume bastante significativo, né, nessa parte de insights. Além disso, tá? Além da homepage, eu tenho os grupos profissionais. Existem mais de 1 milhão de grupos profissionais, dos mais diversos temas, que você pode participar. Esses grupos podem ser abertos ou fechados, de acordo com a pessoa que criou esses grupos. E com esses grupos você ter a possibilidade de interagir com pessoas de uma determinada área que você quer, que você preza, ou a área de interesse que você tem, ou uma área de conhecimento que você quer buscar, né? De novo, esses grupos vão se atualizando, vão ocorrendo debates, esses debates vão acontecendo na sua caixa postal, no seu inbox, e você vai cada vez mais obtendo mais conhecimento para o teu negócio, tá? E por último, notícias. A gente tem uma área no LinkedIn, ainda em inglês só, mas com artigos muito relevantes de publishers como Wall Street Journal, Fortune, né, que selecionam alguns artigos para compartilhar isso com a audiência do LinkedIn. Você escolhe seguir esses artigos. Agora, mais do que esses artigos que estão aí no LinkedIn, hoje mais de 1 milhão de sites dispõem desse botão In Share, para que você, quando estiver olhando esse artigo, com um clique você pode compartilhar esse arquivo com a sua rede, né? Isso que torna muito poderosa aí essa parte de compartilhamento de informação dentro da rede. Recentemente, menos de um mês, a gente lançou um novo serviço muito bacana. A gente selecionou 150 pessoas, líderes globais, para escreverem artigos dentro do LinkedIn, né? Dentro desses aí, o campeão hoje de seguidores, né? E você identifica essas pessoas e você opta por segui-las, né? E assim, toda vez que elas postarem um novo artigo, você vai receber no seu inbox. O Richard Branson, da Virgin, é o campeão hoje, em um mês que ele está compartilhando e escrevendo para o LinkedIn, 900 mil pessoas seguindo o Richard Branson, que está escrevendo artigos um pouco fora do padrão do que ele escreve. O primeiro artigo dele foram 5 dicas para você montar um negócio, né? Imagina o Richard Branson compartilhando uma visão
desse tipo, né? Mas não é só ele, né? Deepak Chopra, grande campeão de livros, né? 250 mil seguidores publicando artigos no LinkedIn. Tivemos aí Barack Obama e Mitt Romney compartilhando seus planos para os Estados Unidos, né? Ou a Arianna Huffington, que é presidente e CEO do Huffington Post, que está, de uma certa forma, mudando a cara da mídia. Enfim, esses e mais outros aí, num total de 150 líderes, estão disponíveis para vocês encontrá-los, seguirem e começarem a receber insights relevantes de negócio, né? Por último, a gente não quer ter essas informações apenas no computador. O mundo está móvel, a gente está na rua, a gente quer ter essas informações em todo lugar. E para isso o LinkedIn tem investido significativamente em aplicativos para as principais plataformas. Hoje, tanto para smartphone como para tablet, temos um aplicativo para iPad que é muito bacana, e aplicativos para iPhone, Android ou Windows Phone, que foram desenhados de uma forma diferente, né? E para contar essa história, é legal contar a história do iPad, né? Quando a gente viu, isso aqui é um gráfico de uso do LinkedIn ao longo do dia, né? Então, as pessoas começam o dia aqui, vão ligando seus computadores, acessando o LinkedIn, atingem um pico aqui por volta de 9 horas, vão consultando, esse pico vai caindo, voltam para casa, e aí vai caindo a utilização do LinkedIn no desktop, né? Agora, quando a gente vê a curva do tablet, é bastante diferente, né? Você vê que a curva no começo da manhã é maior do que o PC. As pessoas estão acordando de manhã com tablet, com iPad, para ver notícias, né? Agora, o mais surpreendente é que chegam em casa, né, e cresce demais o uso, né? Para isso, a gente desenvolveu o aplicativo do iPad pensando nessa utilização, né? A pessoa à noite está querendo aceitar os convites que foram feitos na sua rede do LinkedIn, ver as informações que foram compartilhadas na sua rede, ver as informações dos seguidores que ela está seguindo, dos influenciadores que ela está seguindo, das empresas que ela está seguindo, e ela fica ali naquele fenômeno que a gente chama de couch, né? Assistindo talvez a novela, junto ali com a família, mas no tablet aí navegando e acessando informação. E o aplicativo foi desenhado especialmente para isso, né? A hora que a gente junta todos esses fatores aí, esses valores que a gente entrega para os usuários, e a gente pergunta para o usuário, por que você usa o LinkedIn, né? Então veja só que interessante, as 3 primeiras razões dizem respeito a conectar-se a outros profissionais, manter uma identidade profissional, pesquisar novos contatos de negócio. Apenas na 8ª posição que a gente vê a primeira menção a procurar emprego, né? A 8ª razão para uma pessoa estar no LinkedIn é para procurar emprego. Portanto, né, as pessoas estão no LinkedIn hoje justamente naquilo que a gente gostaria quando a gente escreveu a nossa missão, usando o LinkedIn para que elas fiquem mais produtivas e bem-sucedidas no negócio que elas têm hoje, né? O subproduto disso pode ser uma oferta de carreira, uma oportunidade de crescimento de carreira. Mas é importante entender que as pessoas estão no LinkedIn por causa do trabalho que eles têm hoje, né? E quando a gente vê isso, que explica o grande sucesso que tem o LinkedIn. Hoje são 187 milhões de usuários no mundo que usam o LinkedIn, crescendo a uma taxa ainda de 2 usuários por segundo. E bastante relevante também a audiência aqui no Brasil. O Brasil hoje é a 3ª maior audiência do LinkedIn no mundo, junto com o Reino Unido. Ambos estão na faixa de 10 milhões de usuários. Aí na frente da gente você tem os Estados Unidos com 66 milhões e a Índia com 15 milhões, né? Algo bastante relevante, né? Muito bem, já vimos aí que vocês, por que todos nós aqui estamos no LinkedIn, né? Agora, como é que isso está transformando algumas áreas da indústria, principalmente a área de recrutamento? Vamos começar vendo um vídeo antigo
um comercial da IBM, mas acho que retrata bem o que a gente pensa aqui. What are you doing? Social networking. Social networking? Everybody's doing it. I have 826 friends. That's a lot of friends. I can find anyone. Okay. I need to put together a team of international finance experts who know merger arbitrage, have 10 plus years experience, speak Cantonese, and can hit the ground running Monday. I don't have any friends like that. Esse é um comercial da IBM, antigo, mas já se mostrava o que a rede social pode fazer para a área de recrutamento. E agora, essa transformação está acontecendo muito mais por causa do LinkedIn. Vamos entender como é que era recrutamento, como é que as pessoas tradicionais fazem recrutamento, né? É o que a gente chama de post and pray, né? Coloca um anúncio, né? Antigamente colocava no jornal ou numa revista, né? Hoje você tem sites de emprego onde você coloca o seu anúncio online e aí você reza para o candidato certo passar, ver o anúncio e querer aplicar para a posição. E o que normalmente acontece é que uma série de candidatos errados, que não tem o perfil que você está procurando, mas simplesmente porque eles estão procurando emprego, estão aplicando para toda e qualquer oportunidade. E aí você recebe uma avalanche de currículos e não necessariamente os currículos que você precisa, né? Por que acontece isso, né? Acontece porque a gente sabe, por pesquisa feita, que menos de 20% dos profissionais estão procurando ativamente um trabalho. Só 20% das pessoas estão visitando regularmente um site de emprego ou lendo um jornal, uma revista e procurando ativamente o emprego. Tá? Ou seja, uma estratégia dessa está endereçando apenas 20%, menos de 20% dos profissionais. Né? E a gente sabe pela mesma pesquisa que 65% das pessoas não estão procurando emprego, não estão olhando sites de emprego, mas estão dispostas, abertos a conversar sobre propostas de mudança de carreira que façam sentido para eles. Né? E aí que entra a transformação que está ocorrendo na indústria. Em vez de você ir atrás dos candidatos ativos, aqueles que estão procurando emprego, você passa a ter uma ferramenta para atrás de todos aqueles candidatos que poderiam eventualmente ser candidatos para uma posição que você tem, independente se eles estão procurando ou não emprego, mas você pode acessá-los. Né? Por que acontece isso? Porque a gente tem a maior parte dos profissionais com o seu perfil atualizado no LinkedIn. As pessoas atualizam o seu perfil no LinkedIn regularmente, independente se estão procurando emprego ou não. Estão lá para manter a sua identidade profissional. Né? Isso é a base de dados que os recrutadores precisam para acessar. Né? E aí, o que pode acontecer, você pode ter acesso a essa base de dados de profissionais do LinkedIn para achar pessoas que você queria contratar regularmente. Né? Aqui é um caso que a gente tirou de uma revista Veja, de um tempo atrás, que falava de algumas profissões importantes, algumas profissões que estavam sendo buscadas. Aqui era um caso de um engenheiro com especialização em rodovia e petróleo. Né? Ou você pode ir atrás daquela mosca branca. Né? Eu preciso achar um candidato muito especial, numa localidade muito especial. Como é que eu começo a fazer isso? Né? A gente tem agora todos esses profissionais com perfis no LinkedIn e a gente tem uma versão de um produto do LinkedIn, chamado LinkedIn Recruiter, que é uma versão corporativa, que é um grande buscador de profissionais que as empresas hoje estão utilizando para achar todos esses profissionais, os ativos e aqueles que não estão procurando emprego ativamente, mas que estão dispostos a aceitar uma carreira. E como é que funciona isso? É um grande buscador, né? Basicamente, você vai lá e descreve aí a função. Aqui eu estou falando que eu quero buscar um engenheiro, pode ser civil, naval ou mecânico. Né? E depois eu começo com uma série de filtros, né, a determinar o que eu quero. Né? Vamos voltar àquele exemplo que a gente tinha no caso da revista Veja. Né? Só para falar, hoje, no mundo, 12 mil empresas estão usando o LinkedIn Recruiter e mais de 150 já estão usando essa ferramenta hoje para recrutar
aqui no Brasil, né? E como é que funciona isso? Então eu fiz lá a minha busca, engenheiro civil mecânico naval no Brasil, achei 40 mil profissionais. E aí eu vou filtrando, através dos filtros eu vou achando. Especialização de técnica em petróleo ou rodovia. Passei para 2.000 candidatos, né? Quero com 5 anos de experiência, já baixou para 450 candidatos, né? Quero inglês fluente, 84 candidatos, né? Tempo na posição de 1 a 2 anos, 35 candidatos. Isso o recrutador fez em minutos, tá? Normalmente junto com a pessoa da área de negócio que está recrutando. E através desse diálogo, eles podem fazer um fine-tuning disso, né? Não, tem muito pouco, eu quero menos anos de experiência para ter mais candidatos, porque eu não estou achando as pessoas. E com isso, eles passam a ter um diálogo muito mais relevante com a área de negócio a respeito dos profissionais que eles podem achar. E com isso, eu posso recrutar as pessoas. Ou, além de ter 35 candidatos com um perfil adequado para aquilo que eu estou procurando, eu posso ter a mosca branca. Digamos que eu queira isso em Macaé. Achei 2 pessoas com esse perfil para poder contratar em Macaé. Ou seja, isso está transformando a indústria de recrutamento. A indústria de recrutamento, que era uma indústria que usava muito mais de expediente de publicar vagas para receber candidatos, passa a ter uma função de achar os candidatos, né? Achar as pessoas com o perfil correto. A gente já conhece isso um pouco dos headhunters, né? Os headhunters fazem isso, e os headhunters, muitos deles, usam a nossa ferramenta para localizar os candidatos. A gente está dando essa ferramenta para as empresas poderem ter esse processo em casa, tá? Porque não só elas querem achar as pessoas, mas elas querem ter um engajamento correto com potenciais candidatos. E essa ferramenta te permite não só achar, mas depois de achar, fazer um engajamento de modo que você tenha essas pessoas dentro da sua num processo constante de falar com potenciais candidatos, né? Eu tenho outras ferramentas também, né, no LinkedIn. Eu posso também publicar vagas, né? O que é diferente no LinkedIn é que essas vagas vão aparecer para as pessoas corretas através de um algoritmo que a gente usa, né? Você está lá navegando no LinkedIn, de repente aparece, olha, tem uma vaga que pode te interessar. E você não estava pensando em procurar emprego, mas de repente você ficou animado e interessado com isso. Isso foi feito com um algoritmo que tenta aproximar o perfil da vaga com o seu perfil. Agora, nada disso funciona se a empresa não tiver uma marca de empregador boa, se ela não tiver o employment branding forte. Porque se eu estou trabalhando e recebo uma proposta para mudar de carreira, eu vou querer primeiro olhar a empresa que está me contratando, né? Essa é uma empresa boa de trabalhar? Vale a pena trocar o meu emprego? E aí você tem uma série de outras ferramentas que a gente tem dentro do LinkedIn para promover a marca do empregador, para que quando você faça abordagem no candidato, você possa ser mais bem sucedida. Começa aí com o que a gente chama de career page, né? A página de carreira, que é uma página onde a empresa tem no LinkedIn, onde ela pode ter aí toda a descrição por que ela é uma empresa boa de trabalhar. Ela pode ter vídeos explicando como é que é o trabalho nessa empresa, depoimentos de pessoas, enfim, uma série de coisas, né? E aí também vem um outro conselho, ou uma outra coisa que a gente está vendo cada vez crescendo mais, que é o uso da rede social dos próprios funcionários como uma forma de propagar os valores da empresa, né? Pensa uma empresa hoje, né, vai ter uma série dos funcionários dessa empresa estão no LinkedIn, né? Muitas empresas às vezes não gostam disso. Nossa, meu funcionário está no LinkedIn, ele está procurando emprego. Não, ele está sendo mais produtivo, está usando o LinkedIn para crescer no negócio dele, né? Para receber mais informações, né? Por que não usar essa massa de funcionários para propagar um pouco do que a empresa faz, do que a empresa é, né? E aí existe uma série de instrumentos que você pode fazer, desde anúncios até a orquestração de atualizações dos seus funcionários, para que essas pessoas cada vez mais transmitam para fora, para suas redes, né, os valores da empresa. Isso é uma coisa que ainda está crescendo aqui no Brasil, um grande espaço.
Então, essa é a parte de como a gente está transformando a área de recrutamento, né? Uma outra área que está tendo uma transformação através do LinkedIn é o marketing. Tá? O LinkedIn tem uma audiência super qualificada, né? 41% das pessoas são proprietários ou executivos sêniores, né? 81% confirmam que o LinkedIn é uma ótima ferramenta, é uma fonte de informação confiável para os negócios profissionais, né? 83% são decision makers. Tá? É um público altamente qualificado para qualquer empresa que tenha atividades de marketing, queira alcançar uma audiência de profissionais extremamente qualificada, né? E aí eu volto naquela história de redes pessoais com redes profissionais. E um dado interessante da nossa pesquisa, né, que as pessoas nas redes profissionais estão muito mais propensas do que para aceitar informações de empresas do que nas redes pessoais. Porque nas redes pessoais eles estão focados mais no entretenimento, né? Agora, pensa a sua empresa que quer compartilhar informações, que quer crescer dentro de um público. O público profissional é muito mais adequado para esse compartilhamento de informações, né? E aí, você também tem dois fatores aí importantes para quem está pensando em acessar essa audiência, né? Primeiro, é uma audiência super qualificada de consumidores que estão tomando decisões de compra de produtos e serviços para si próprios, para suas famílias, né? Eles compram produtos e serviços para a família. Então, um ótimo alvo aí para empresas de bens de consumidor, né? Mas eles também estão representando a empresa. Então, eles estão comprando produtos e serviços para empresas. Eles são decision makers para as atividades da empresa. Excelente para empresas que estão no segmento B2B, né? E aí você tem estatísticas, né, como consumidor, o alto poder aquisitivo, né, e que produtos eles querem comprar, smartphones, automóveis, serviços financeiros, enfim, um público excelente para você atingir. Ou na área de B2B, né, você tem aí a maior parte deles decision makers que estão decidindo pela compra de produtos para a sua empresa. E como é que vocês fazem isso, né? Começa com uma das áreas que eu acho que são as áreas menos exploradas aqui no Brasil, que também é uma maior oportunidade de crescimento, né? Dentro do LinkedIn, as empresas têm a possibilidade de ter um perfil da empresa, a gente chama de company page. Isso é gratuito, né? Você pode ir lá, você cria a sua company page e você aí passa a usar o LinkedIn como um canal de distribuição de informações para as pessoas. Que pessoas essas? Pessoas que vão seguir vocês, que vão seguir a empresa de vocês, né? Esse botão, toda a company page tem um botão de seguir, e as pessoas com um clique passam a seguir essa empresa porque tem um interesse, né? E uma vez que elas estão seguindo, você passa a fazer atualizações, né? Aqui no exemplo a Dell fazendo uma atualização. E aí essa atualização pode ser segmentada, ela pode fazer um tipo de informação para uma audiência, um tipo de informação para outra audiência, dando mais relevância à informação que ela está compartilhando, né? Compartilhando essa informação com as empresas que estão seguindo. Extremamente valioso, né? Mas mais do que isso, quer dizer, essas pessoas que recebem essas informações têm os acessos, botões de like, de gostar, de comentar e compartilhar, que vão propagar essa informação para as próprias redes profissionais das pessoas que estão seguindo, tá? Tudo isso que a gente está falando não custa nada, é só utilizar. Algumas empresas já estão utilizando bem esses recursos, mas muitas delas ainda têm um espaço grande aí para crescer. Além da página de companhia, as empresas podem criar grupos de interesse, né, que também vão ter seguidores, né, podem ser moderados, vão ter pessoas da empresa moderando esses grupos de discussão, e fazendo mais uma vez, mais uma forma de engajamento da empresa com os profissionais, né? Agora, além disso tudo, a publicidade online no LinkedIn é bastante segmentada, né? Como eu tenho todo o perfil da pessoa, eu sei o cargo, a empresa que ele trabalha, a educação, os interesses, né? Eu posso focar minha publicidade online para o público-alvo que me interessa dentro da minha campanha de marketing,
né? Nenhum outro site consegue, na área B2B, ser tão preciso e relevante como o LinkedIn. E, sem dúvida, na área de business B2C, né, você tem acesso a um público-alvo bastante importante, né? E aí, dependendo desses recursos, você vai ter uma publicidade aparecendo com o mínimo de dispersão da verba de marketing, né? Um exemplo de como a gente consegue fazer coisas bastante interessantes é esse aqui, que é um exemplo dos Estados Unidos, né? Onde essa pessoa ela mudou de emprego recentemente, né? Ela mudou de função, e a gente sabe isso. E aí a Fidelity, que tem um plano de pensão, e lá nos Estados Unidos, quando você muda de emprego, você pode optar por investimentos diferentes no teu fundo de pensão, ela te oferece o fundo de pensão da Fidelity. Quer dizer, está falando com a pessoa no momento exato, né? A gente tem uma série de segmentos e de formas de endereçar essa audiência, tá? Enfim, como último slide, eu achei importante aqui a gente falar algumas coisas de dicas para vocês em termos de perfis, né? Então, a primeira delas é manter os seus perfis completos e atualizados. Foto é importante. Muita gente acha que por ser um perfil profissional não precisa de foto. A foto, por pesquisa, demonstra que humaniza o perfil. É melhor você ter uma foto. Lógico que uma foto profissional, escolhida a dedo, né? Você deve usar no seu perfil palavras-chave importantes, pensando que tem pessoas buscando os seus perfis através de palavras-chave. E outro recurso que também é muito conhecido é que você pode ter espelhos do seu perfil em diversos idiomas. Se você quer alguma oportunidade numa multinacional, você fala algum idioma, você pode ter um perfil espelho do seu perfil em português nesse outro idioma, facilitando aí as pessoas nesse outro idioma localizar você, né? É importante ter uma pequena descrição das experiências profissionais mais recentes, né? Tem gente que faz um histórico enorme, conta uma coisa grande. Não, 2 ou 3 sentenças é o suficiente para descrever aquilo que você fez na empresa, aquilo que você quer que os outros saibam que você fez nas suas experiências profissionais, né? Existe um jeito de você ter a URL, né? O URL é aquele endereço da internet de um jeito bacana. O meu, por exemplo, é br.linkedin.com/Osvaldo Barbosa de Oliveira, né? Você pode configurar isso de acordo com a disponibilidade, lógico, do seu nome, mas isso é bacana porque te dá um endereço bacana que você pode compartilhar com os outros, talvez nos seus e-mails, talvez em outras, no seu cartão, enfim, fica bacana aquela URL, né? Primeira coisa que aparece debaixo do seu nome, se você não fizer nada, é o cargo da empresa que você está hoje, né? Você pode mudar isso. Eu talvez não quisesse ser conhecido como diretor-geral do LinkedIn, eu pudesse querer ser conhecido nesse momento como profissional de tecnologia e internet. Vocês escolhem como vocês querem ser conhecidos. E aí, essa segunda linha depois do nome, que é a segunda coisa que as pessoas leem, pode ser editada, tá? O status update é a forma como você atualiza a sua rede das coisas que acontecem. Usar isso de uma forma estratégica, né? Usar isso para compartilhar informações relevantes para a sua rede, para se mostrar ativo. Usar isso para contar alguma história interessante. Usar isso para promover um produto da empresa. Enfim, uma série de formas de você usar os status updates de uma forma estratégica. Você tem jeito simples de importar os seus contatos para criar sua rede, né? Você entra com os seus e-mails do Gmail ou Hotmail e você seleciona aqueles e ele dispara convites para você criar e aumentar a sua rede. Participe de grupos, sigam empresas, sigam influenciadores. Esses são os insights. Esses são fonte de informação relevante para o que a gente faz hoje, né? Super importante, né? Tem uma área de configurações embaixo do seu nome que as pessoas não visitam tanto. Ali você pode configurar a sua experiência. Por exemplo, no meu LinkedIn, eu não quero que me avise quando a pessoa troca foto. Não acho relevante, tá? Então eu tirei isso.
isso não aparece. E tem uma série de coisas que você pode configurar, né? Uma delas que é importante, e essa é uma das primeiras, se vocês quiserem atualizar o seu perfil, e toda vez, muita gente, quando você atualiza o seu perfil, o chefe vai olhar e vai falar assim, nossa, está atualizando o perfil, está procurando emprego, né? Você desliga isso na configuração, desliga, fala que não quer que as coisas que você faça no seu perfil sejam atualizadas, vai lá, atualiza, mexe no seu perfil e depois liga de novo. Isso é uma dica bastante relevante, né? Usar o LinkedIn no celular e no iPad, né? E usar aí a central de ajuda e o nosso Learning Center, né? Se vocês tiverem alguma dúvida entrando na central de ajuda, vocês podem colocar sua questão em português e vocês vão ser respondidos em português. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês e espero poder ter demonstrado que realmente o LinkedIn está sendo um divisor de águas e está transformando como o mundo trabalha. Obrigado. Bom, foi informado, faltou eu ter dito no início, e a gente já recebeu algumas perguntas, assim como o Silvio comentou sobre o formato dessas apresentações em termos de tempo, também a gente tem a flexibilidade na questão de perguntas. Então já chegaram 2 perguntas aqui, se vocês tiverem intenção, as mocinhas estão aí para recolher essas dúvidas, para a gente perguntar aqui, bater um papinho ainda com o Oswaldo. Bom, 2 perguntas que chegaram, a primeira do Marcos Exer, como o LinkedIn gerencia o conteúdo falso ou exagerado nos perfis de profissionais cadastrados? Muito boa pergunta. Isso é um caso, um ponto bastante sério, porque a gente vê pouco disso, né? As pessoas no LinkedIn tendem a ser bastante honestas naquilo que colocam, porque a própria rede que está gerenciando isso. E a coisa mais normal é você ver pessoas, né, corrigindo as outras, né? Olha, isso aqui está errado, isso aqui não está correto. Mas se alguma vez, se vocês encontrarem algum perfil falso ou alguma coisa irregular, vocês têm muito fácil no próprio perfil a possibilidade de informar, denunciar esse contato, né, denunciar esse perfil e escrever por que você está denunciando isso. E aí nossa equipe vai analisar, entrar em contato com a pessoa que tem aquele perfil, né, colocar essa questão, ouvir o outro lado, né, para que não haja problemas de pessoas que queiram só sacanear os outros, né? Enfim, tem um processo muito claro, muito transparente de como isso ocorre, inclusive processos quando existe disputa de direito autoral, coisas que estão sendo publicadas que não deveriam porque pertencem o direito autoral daquilo pertence a outra empresa. A gente tem processos muito claros, mas a forma correta é dentro do perfil, dentro da central de ajuda também, poder denunciar e informar a nossa área que cuida disso, para que ela possa atuar. Não, excelente. Eu até passei por uma situação como essa, bem ilustrado pelo Marcos ali. Eu recebi a atualização de um perfil de uma pessoa e que se dizia como membro nosso do grupo aqui, numa função A ou B, e eu falei, peraí, eu acho que deve estar havendo alguma confusão, porque até onde eu sei, você não desempenha essa função, né? E aí a própria pessoa fez a correta atualização. Você falou com a pessoa? Com a pessoa diretamente. Então, o que mais funciona é você falar com a pessoa diretamente, tá? É o que mais funciona. Se isso não funcionar, aí a nossa central de ajuda, os nossos mecanismos ajudam isso. Tá. Bom, a pergunta aqui de um empreendedor, né? Qual é o maior benefício que o LinkedIn pode agregar para o empreendedor que está iniciando o seu negócio? Há diversos deles. Não? Eu diria que, primeiro, como essa parte de insights, né? Você poder ter acesso a informações relevantes para o seu negócio que você está empreendendo, das mais diversas fontes, né? Sejam empresas que vale a pena seguir, sejam esses influenciadores que vale a pena seguir, sejam grupos específicos que você participa, né? Aí você vai estar recebendo informações, tá? Mas como empreendedor, provavelmente você está querendo vender ou aumentar o awareness do seu produto, enfim. E aí você pode utilizar a sua rede, né, e os grupos para postar conteúdo
para falar com ela sobre os negócios da sua empresa, né? Aí são duas formas de compartilhamento de conteúdo, seja dos outros compartilhando para você receber informação, seja você compartilhando e informando outros do seu negócio, tá? Mas o mais poderoso, eu acho que é a capacidade de você conectar com pessoas chaves e certas para aquilo que você precisa. Falei no começo que muitas pessoas de vendas estão usando o LinkedIn. Quer dizer, quero vender para aquela empresa, eu localizo quem é o profissional, o decision maker daquela empresa, vejo através do LinkedIn como apresentações pode fazer que eu chegue nessa pessoa, e com isso você começa a aumentar e prospectar mais negócios, né? Existe também a possibilidade, e eu não falei na minha apresentação, porque a gente quer que a conta básica gratuita do LinkedIn sirva como para praticamente tudo. Então, tudo que eu falei aqui não depende de nenhuma conta premium. Mas para aqueles que querem ter opções opções de contatos além da sua rede, você pode comprar uma assinatura de uma conta premium, né, que você pode pagar por mês ou pagar anualmente, que vai te dar algumas opções adicionais de contactar pessoas fora da sua rede, dentro de um limite aceitável para que isso não vire spam, né? Isso é uma outra forma de você prospectar negócios, né? Bom, uma dúvida minha até, pensando no que você comentou a respeito de perfil de empresa, e o quanto o nosso mercado tem para crescer ainda. Você falou de 10 milhões Brasil, 66 Estados Unidos e 187 mundo. Quais são as práticas que as empresas que têm maior destaque no Brasil têm praticado e como isso tem surtido efeito? Eu vejo até, só engatando uma outra pergunta, que por trás de toda essa sistemática, de todos esses algoritmos, existe uma parte estatística muito forte. Isso. Né? Eu consigo mensurar quantas pessoas viram o meu perfil, de onde são. Existe até a questão do sigilo. Eu quero ver o perfil da pessoa, mas não quero me identificar como tal. Então, como é que funciona isso? Como que as empresas brasileiras estão se colocando nessa jogada aí? O que a gente tem visto ainda é que as empresas brasileiras ainda estão descobrindo alguns dos recursos principais que a gente tem. As empresas americanas, as empresas da Inglaterra, que é um país bastante desenvolvido em termos de utilização do LinkedIn, estão usando muito mais desses recursos de company pages, de career pages, né, para acessar a sua base de usuários. A gente ainda vê aqui um potencial grande das empresas de utilizar essas ferramentas, sejam as ferramentas gratuitas, depois sejam as ferramentas pagas de publicidade online, para acessar os seus usuários. Esse é o principal trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil. Do ponto de vista de profissionais, tem um dado estatístico interessante, né? Imagina-se, né, que no Brasil, dos 180 milhões de pessoas, o que a gente chama de profissionais, talvez dentro dessa profissionais do conhecimento, ou knowledge workers, né, profissionais com alguma especialização, aqueles que teriam a grande vantagem e benefício de ter uma identidade profissional no LinkedIn, estão na ordem de 20 milhões aqui no Brasil. Então a gente já teria uma penetração de 50% dos profissionais do LinkedIn dentro dessa massa de trabalhadores do conhecimento, esses trabalhadores que se beneficiam mais de ter o perfil no LinkedIn. Bom, vou fazer uma pergunta do Daniel Martins aqui. Posso, como distribuidor independente de uma empresa líder em network marketing, utilizar o LinkedIn gratuitamente? Se eu entendi a pergunta, a sua empresa pode ter acesso à company page, né? É gratuito, isso. Fazer os status updates, criar grupos, tudo isso é gratuito. Só na hora que você for comprar publicidade online, isso vai ser uma coisa paga, ou se você for utilizar a nossa ferramenta corporativa de recrutamento, isso é pago, né? Mas acho que a base aí seria o uso da company page e o uso de grupos como uma base gratuita nas coisas que a empresa pode fazer. Daniel, onde é que você está? Respondeu a sua pergunta? Obrigado. Bom, eu vou fazer a última minha aqui. Pode-se atribuir o fato de a gente tratar de uma tecnologia, de uma rede profissional, de seu ambiente
de internet. Eu posso vincular a maior difusão de empresas e profissionais da área de TI a essa ferramenta, ou o conceito já está amplamente difundido e as pessoas utilizam isso de uma maneira bem generalizada? Nas pesquisas que a gente fez, sem dúvida a área de TI é uma área que usa bastante, mas também a gente vê muito uso na área financeira, muito uso na área de saúde, as farmacêuticas aí utilizam bastante. Tá? Tem muito advogado com seus perfis no LinkedIn. Então, não é uma concentração voltada num nicho de pessoas que conhecem informática e por isso estão no LinkedIn. Não. Esse número é um número bastante grande, bastante distribuído aí por todas as indústrias. Está voltado à qualificação, como você comentou. Como? Está voltado à qualificação desses profissionais. Sem dúvida, sem dúvida. Tá, bom, pessoal, queria agradecer ao Osvaldo, agradecer Prazer a todos é meu. aí. Vamos dar sequência e tocar para a próxima conversa. Obrigado, gente.